Eu sinto falta de ler. Não adianta, toda vez que eu tento ler novamente, acaba que eu me perco e acho uma coisa mais interessante e aí eu não consigo focar. Não é falta de tentar, porque eu já tentei muitas vezes de várias formas diferentes e eu simplesmente não conseguia. E eu quero muito voltar esse hábito, eu quero muito conseguir ler novamente, porque eu lembro de ser muito feliz quando eu tinha esse hábito. Desde que eu entrei na faculdade, esse hábito desapareceu. Eu não tenho mais vontade de ler. Quando eu pego um livro, eu rapidamente abandono o livro. Eu não consigo ficar mais do que 5 capítulos. E isso me cansa, sabe? Eu queria conseguir voltar. E não é por falta de tentativas. Eu já tentei de muitas formas diferentes, com vários tipos de livros diferentes. E eu sempre paro. Sempre dá certo por um momento, eu consigo continuar lendo. Eu leio uns 3 livros e depois eu paro por 1 mês e meio. Então eu tento voltar e aí eu leio 1 ou 2 livros, abandono 15 e fico mais um ano de novo. Eu sinto falta, sabe, da pessoa que eu era quando eu lia livros. Era um hábito que eu sempre gostei muito, que eu sempre carreguei. Eu levava livro pra escola, levava livro até mesmo pra faculdade, que foi quando eu parei. Sempre tinha um livro na mochila, sabe? Porque vai que dá tempo, vai que dá vontade. Mas a vontade nunca vinha, gente. Ela não aparece. E eu não sei, eu tinha que me forçar e eu não queria me forçar porque eu já tava lendo demais. Ou seja, tudo muito cansativo. Eu costumava ler o tempo todo. Eu sempre fiquei ansiosa pra voltar pra casa e continuar a história que eu tava lendo antes de ir pra escola ou pra faculdade. Mas hoje eu não consigo passar do capítulo 10 de um livro. Comecei a gostar de ler quando eu tinha, 12 anos e a minha mãe me deu A Seleção. E eu já tinha lido vários livros antes pra escola, mas foi esse livro, foi essa trilogia que me fez amar o mundo dos livros. Eu lembro que eu li A Seleção em uma noite inteira. Eu deitei pra dormir e falei, vou tentar ler esse livro aqui. E aí eu não dormi, eu virei à noite. E aí eu fiquei louca e li todos os livros. Me decepcionei muito com os últimos, mas tudo bem. Sim, um dos livros que me fez ter toda essa paixão que eu tive durante toda a minha vida por leitura. Eu não sei quantos livros eu lia por ano, não consigo dar essa ideia, mas eu lia um tanto justo, eu lia um tanto que me fazia bem, que não atrapalhava na minha escola, que me deixava, que me ajudou sempre. Esse hábito parece que ficou lá e nunca mais voltou. E eu sei que é por conta das redes sociais, eu sei que é por conta do TikTok, YouTube, Netflix e todas essas outras coisas. Eu também sei que eu não acordei um dia e decidi parar. Foi acontecendo aos poucos. Aos poucos eu fui preferindo ver TikTok, aos poucos eu fui preferindo ver uma série, aos poucos eu fui tendo a obrigação de ler livros da faculdade. Um dos últimos livros que eu li, assim, de verdade, do começo ao fim, e eu me apaixonei, foi um livro chamado Believer-Axic, da J.J. Johnson, se eu não me engano, que é um livro sobre uma moça que tinha anorexia e teve que ser internada em uma clínica. Ela contava toda a história dela e toda a trajetória dela com esse transtorno alimentar, e eu acho transtornos alimentares muito interessantes de se ler e aprender sobre. Sou nutricionista de formação e o tema do meu TCC foi as redes sociais e anorexia, se elas têm relação, qual a relação delas e de que forma que uma influencia a outra, tanto positivamente quanto negativamente. E foi um livro, assim, que me ajudou muito a entender a anorexia e a querer escrever sobre. Eu li esse livro bem na época do meu TCC, que foi no final de 2004 para 2025, e me diverti muito, e desde então não consegui encontrar um livro que eu amasse da mesma forma. Eu sempre amei muito romances, mas eu percebi recentemente que toda vez que eu pegava um romance eu abandonava. Acho que minha mãe me deu, alguém me deu É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, e eu também abandonei. Um Lugar Feliz, da Emily Henry, eu também abandonei. O único que eu li da Emily Henry foi aquele People We Met on Vacation. Eu não sei o nome dele em português, mas eu sei que lançou um filme recentemente. Esse foi o único que eu consegui ler. Mas assim, romance não tava sendo uma coisa que tava dando certo comigo. Eu comecei a explorar outros tipos de livro. Eu li Pelas Entranhas, da Tris Parisotto, recentemente. Eu gostei. Peguei porque era um livro curto e eu tava num período que eu não tava conseguindo ler nada. Depois desse livro incrível que eu li, nada era bom bastante, nada me prendia bastante. Então eu li comprei Pelas Entranhas, porque eu gosto muito da atriz. Nunca tinha lido um livro de terror. Então, assim, foi bem diferente, bem inovador, assim, pra mim. Me diverti bastante, gostei das leituras, foram simples e foram rápidas. Eu li em um dia. Depois desse livro, eu peguei vários livros pra ler. Eu tentei ler Pessoas Normais. Odiei, péssima leitura. Acho que eu me incomodei porque as falas não são sinalizadas com travessões, elas são sinalizadas no meio do livro com aspas. Acho que era isso. Agora eu não vou me recordar, gente. Me perdoem se eu estou falando bobagem. Amanhã e amanhã de novo? Sei lá.
também tentei e abandonei. Se não eu, quem vai fazer você feliz, da Graziella, alguma coisa, também não me recordo, abandonei. Tudo que eu tentava, eu abandonava. É difícil, sabe? Eu ainda compro livros, eu ainda entro em livrarias, eu ainda me considero leitora, mas eu não ando lendo. Desde que eu comecei meu TCC, desde que eu estava no final da faculdade, tudo ficou maluco. Eu não tenho mais vontade de ler. Eu sou professora de inglês, então eu tenho sempre que estar lendo, tanto nas aulas quanto para preparar as aulas e para estudar para dar aulas, né? Porque eu não tenho tudo na minha memória o tempo inteiro. Também tem minha outra profissão, que é nutricionista, e é uma área da saúde, e saúde, assim, preciso estudar o tempo inteiro. Então, eu tô o tempo inteiro lendo artigo, tô o tempo inteiro lendo livro, faço uma pós-graduação, então eu tenho que ler coisas pra minha pós-graduação. E parece que eu não tenho mais vontade de ler, sabe? Parece que eu não tenho mais vontade de fazer nada, na verdade. Eu só quero chegar em casa, ver TikTok 20 minutos e dormir. E eu acho que no fim das contas, eu não perdi o meu hábito de ler. Eu acho que eu perdi a forma de encaixar a leitura na minha vida atual. Eu ainda leio muito, mas a minha leitura por hobby, a minha leitura por amor, eu não consigo encaixar, porque eu estou tendo que encaixar todos esses outros tipos de leitura e não tem espaço para leitura espontânea. E eu quero tentar mudar isso mais uma vez. E todo ano eu tento, todo ano dá certo, mas todo ano eu volto e paro de ler novamente. Eu sinto que se eu documentar isso e postar isso aqui, isso vai me incentivar a fazer direito. E vamos ver se isso vai me tirar dessa grande ressaca literária que eu acabo voltando. Eu nem acho que é uma ressaca literária, eu acho que é um limbo que eu não consigo sair. E é justamente isso que eu vou fazer hoje. Hoje é o dia que eu decidi que eu vou tentar ler novamente. No começo do ano, eu comecei a ler Just Friends, da Hailey Pham. Gostei muito. Mas eu esqueci de terminar de ler. Eu li uns 5 capítulos e eu simplesmente abandonei, porque eu esqueci. Esqueci que eu tava lendo. Tenho um plano para tentar voltar a ler. O meu plano consiste em 5 regras básicas. Primeira regra: eu vou escolher 2 livros diferentes, de 2 gêneros diferentes, e eu vou tentar ler um dos 2 nos próximos dias. Segunda regra: eu preciso ler 10 páginas por dia. Eu posso ler mais do que 10 páginas, mas eu não posso ler menos do que 10 páginas, então não tem limite máximo, somente limite mínimo. Terceira regra: ler antes de mexer no celular. Então, se eu for deitar pra dormir e eu quero ver um TikTok, tudo bem, eu posso ver o meu TikTok antes de dormir, mas antes de ver o TikTok, antes de dormir, eu preciso ter lido, entendeu? Então, sempre tentar pegar o Kindle antes de pegar o celular. Quarta regra: levar o Kindle pra todos os lugares. Ele fica na minha mochila, eu já levo ele pra todo lugar, mas eu deixo ele escondido, porque ele fica num bolso da minha mochila. Então agora eu quero fazer a meta de levar ele de verdade, tipo, na minha mão, ou num bolsinho que tem acesso, ou numa, sabe, alguma coisa que eu veja, que faça com que eu leia ele de verdade. Quinta regra: tentar ler por prazer e não por obrigação. Claro que eu vou ter essa obrigação de ler as 10 páginas por dia, mas eu quero tentar fazer essas 10 páginas não serem uma obrigação e serem, sim, divertidas. Que eu não leia só as 10, que eu leia mais do que as 10, porque tá sendo divertido. E por que eu vou escolher 2 livros diferentes, de gêneros diferentes? Porque eu tenho muita dificuldade em gostar de um livro. Eu sempre tive na minha vida, eu preciso de histórias que eu ame muito. E se eu não amo o suficiente, eu abandono. E sempre foi assim, até na minha época muito leitora. Eu sempre comprei livros que eu não conseguia ler. Porque eu começava a ler e eu não gostava, não me prendia. E eu não consigo ler um livro sem me prender, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu me esforço. Se o livro tem 60 capítulos, eu leio 25. Eu leio 30, sabe? Mas se não me prende até o 30, a gente não vai me prender depois. Eu abandono. Dito isso, eu escolhi 2 livros diferentes, de gêneros diferentes, pra eu tentar ler. O primeiro livro é o Just Friends, da Hailey Pham, que, igual comentei com vocês, é um livro que eu comecei a ler já e eu gostei. Eu só parei de ler porque eu esqueci de ler. Mas é um livro que eu achei muito divertido, por mais que seja romance. E eu não ando muito na vibe de ler romance. Eu gostei, quero dar uma chance. Esse livro se passa numa cidade que eu já fui e acho linda. Chama Carmel by the Sea, na Califórnia. Então eu gostei muito. E também esse livro foi escrito por um youtuber que eu gosto muito, que eu acompanho muito, que fala sobre livros. Então eu quero dar uma chance. O segundo livro escolhido foi Milk Fed, da Melissa Broder. O livro também é sobre transtornos alimentares e eu descobri ele no TikTok. Muito tempo atrás, ele tá na minha lista de quero ler faz muito tempo, mas eu nunca realmente comecei. Então essa vai ser a minha segunda alternativa. Eu vou começar pelo livro da Hailey Pham, mas se nada der certo, se eu não conseguir ler o livro da Hailey Pham, eu acredito que esse aqui vai ser o suficiente pra me deixar presa, porque eu amo ler sobre transtornos alimentares. Se eu terminar o da Hailey Pham, e aí eu já venho direto pra esse, e eu conto pra vocês depois. Hoje tem jogo do Brasil, hoje tem Brasil e Escócia, e eu não sou uma pessoa muito chegada em futebol. Mesmo que eu ame esportes, e eu amo futebol, eu amo ver esportes ao vivo.
Mas sempre que eu vou assistir esporte na TV, eu não gosto, eu me irrito, não me divirto, então eu vou botar em prática hoje. E eu vou começar as minhas 10 páginas hoje. Vou terminar o vídeo de hoje com uma montagem do jogo e da minha leitura. E eu espero ver vocês novamente, acho que daqui 2 semanas, talvez uma semana, se eu me dedicar bastante, contando pra vocês o que eu achei do meu livro, ou dos meus 2 livros, e se eu finalmente conseguir sair desse limbo e dessa ressaca literária. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha história e que vocês também queiram me acompanhar nessa minha jornada contra a ressaca literária. Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo.